Feliz sábado, igreja. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Nosso primeiro sábado do ano. Eu sou o Ian, eu sou irmão do Yuri. Acho que parece um pouquinho, né? Não precisa nem falar muito, né? Cadê? Ah, tá aqui. Eu trabalho lá no IABC. Quantos aqui conhecem o IABC? Deixa eu ver. A grande maioria ali, né? O IABC, para quem não conhece, é o internato da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a região centro-oeste do Brasil. Nós ficamos ali na cidade de Abadiânia, aqui, 140 quilômetros mais ou menos. E eu trabalho lá na parte de música, né? Estava tocando ali, trabalho lá na parte de música. E essa manhã eu vim aqui falar para os irmãos. O Yuri me convidou para estar aqui. De tarde também a gente vai estar gravando o podcast aqui da igreja. Já agradeço também desde já o convite de estar aqui com vocês. Você consegue projetar para mim, Yuri, por favor? Ah, é aqui, né? Isso. Essa manhã, a gente está no clima de início de ano, né? E antes de começar, esse é o título do sermão dessa manhã. Está passando aqui? Aí, na verdade, antes aqui. Olha só, eu quis trazer para vocês aí, esse é o meu coral. Eu sou regente do coral jovem do IABC. E ali, ó, nessa primeira foto aqui embaixo, é o coral jovem, lá cantando na igreja do IABC. O coral jovem do IABC, ele tem 200 membros. É um coral muito grande. E é um coral formado por adolescentes. Então é um desafio muito grande. Eu, quando cheguei lá uns anos atrás, eu tinha cabelo. Mas eles vão caindo ao longo do tempo, né? Ali em cima somos nós na Novo Tempo. Foi o primeiro coral que gravou na TV Novo Tempo e que gravou 8 músicas sem ter que errar nada, sem ter que voltar nada. Nós gravamos do início ao fim. Foi o primeiro coral a conseguir esse feito lá na Novo Tempo. E eu falei para os meninos que fiquei muito orgulhoso deles nesse dia. Esse foi um programa ao vivo que a gente fez lá. E aqui em cima é um outro grupo que eu cuido, que é o Geração Livre. Esse a gente gravando caixa de música. E aqui embaixo foi o nosso último musical de Natal agora, no final do ano, em que fizemos com o coral e a orquestra da escola. É muito menino, é muita gente para a gente cuidar. Mas Deus, graças a Deus, nos conduz. A gente sente a mão dele nos abençoando para que a gente consiga estar com esses meninos, né? Eles são cheios de vida e eu costumo dizer que é muito gostoso trabalhar com eles por causa disso, porque eles vão enchendo a gente de alegria e de felicidade de estar com eles. Não tem tempo ruim, é tudo muito bom, tudo muito fácil de fazer, eles são muito animados. E é muita gente, é muita gente mesmo, assim. Graças a Deus, Deus nos conduz lá. E se você não conhece o IABC, dá um pulinho lá daqui uns dias, procure lá, é uma escola muito legal. E a gente tem estado lá com os meninos. Mas, como vocês viram aí, o título da mensagem dessa manhã tem por O Grande Plano. A gente está hoje é o primeiro sábado do ano, né? E a gente, quando começa o ano, a gente começa com o quê? Com planos, com metas, com novos hábitos que a gente quer fazer. E eu coloquei aí, ó, alguns planos. Eu não sei se você planejou alguns desses planos que estão aí. Alguns planos no nosso ano, geralmente quando a gente começa, a gente sempre pensa em colocar algumas coisas para que a gente tente ser melhor no ano seguinte, né? A gente sempre busca fazer isso no início do ano. Só que algumas coisas a gente não planeja. Essa semana, eu estava lá no IABC, continuando a minha vida, né? Depois das festividades, e o Yuri me ligou e falou assim, olha, um tio muito querido nosso faleceu lá em Belo Horizonte. E a gente teve que arrumar as nossas coisas correndo, descer para lá. E era um plano que eu tinha planejado tudo para minha semana, menos ir para Belo Horizonte, principalmente para uma cerimônia fúnebre, né, do meu tio. E a gente chegou ontem à noite aqui em Brasília. Esse foi um plano que eu não tracei para o início do meu ano, para começar o ano assim. Alguns planos que a gente faz, né, ao longo do ano são coisas boas. Eu, por exemplo, coloquei esse ano como meta eu ir para academia. Mas eu não vou para academia porque eu quero ficar bombado. Eu vou porque eu tenho problema de coluna. E eu preciso ir para academia, porque senão daqui a uns anos eu nem ando. Então eu preciso ir para lá. Isso é uma meta que esse ano eu tenho que fazer valer a pena. Coloquei como algumas metas também, ó, viajar mais. Casar eu não coloquei não, mas viajar eu coloquei. Algumas metas eu coloquei para a minha vida. E acredito que alguns de vocês, e muitos de vocês, também tenham colocado metas para que a gente tente ser uma pessoa melhor no início do ano. Isso é muito comum, para que no início do ano a gente sempre tenta fazer metas para que a gente seja uma pessoa melhor.
Mas a Bíblia também nos aconselha sobre alguns planos. E aí eu convido a igreja a abrir a Bíblia, lá em Provérbios 16, no verso 3. Provérbios 16, verso 3. Provérbios 16, verso 3 diz assim para a gente: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não adianta a gente planejar as coisas do início de ano se a gente não consagrar aquilo que a gente faz e se a gente não tiver a noção de que esses planos que a gente coloca no início do ano, eles são guiados e dirigidos por Deus. E aí eu convido você também a abrir aí Provérbios 21, verso 5, um pouquinho na frente, em que nos diz assim, Provérbios 21, verso 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Deus é um Deus de perfeição. E eu tenho aprendido muito, trabalhando com adolescentes, que não adianta a gente não planejar as coisas. Esse ano nós fizemos 2 viagens com o coral. E eu precisei planejar essas 2 viagens. Eu saí do IABC com 100 adolescentes, 2 ônibus. E no primeiro semestre eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e no segundo semestre nós fomos para São Paulo, capital, com 100 adolescentes, 2 ônibus. E a gente teve muito planejamento, porque se a gente não planejasse, a gente não ia conseguir fazer com que todo mundo tomasse banho, com todo mundo comesse bem, que todo mundo estivesse bem ao longo da viagem, porque era quase uma semana de viagem, era muito tempo. E Deus é um Deus que ele é um Deus de perfeição. E tudo aquilo que Deus faz é perfeito, né? A gente olha para a natureza, Deus é um Deus também que ele é ele gosta muito da diversidade, né? Você olha para a natureza e a gente tem várias cores diferentes, vários tipos de plantas, e tudo que tem na natureza é perfeito. Para e pensa que até o avião que o homem criou, ele criou imitando coisas que Deus fez. A forma do avião aparece com um pássaro, o jeito de voar, tudo que o homem foi fazendo, ele fez de acordo com aquilo que Deus fez primeiro. Então, tudo que Deus faz, Deus é um Deus de perfeição, né? Tudo que ele faz é perfeito. E quando a gente começa um ano novo, né, a gente, como eu falei, a gente sempre coloca novos planos e a gente traça as novas metas. Mas não adianta nada a gente traçar esses planos e essas metas se elas não forem guiadas e dirigidas por Deus. Como eu sou músico, eu não gosto de fazer as minhas mensagens se a gente não cantar junto. Porque a Ellen White diz que a música tem o mesmo poder da oração. O louvor sincero, ele tem o mesmo poder da oração. Eu acredito que vocês conheçam essa música, né? Canção da Vida. Acho que não precisa nem do microfone aqui, né? Acho que todo mundo conhece. E eu queria convidar vocês a cantarem junto comigo essa música, que fala exatamente sobre isso, sobre os planos de Deus que ele tem para a gente. Vocês liberam o piano para mim? Aí. Obrigado. Juntos. Pai querido, obrigado pelos
Amém? Veja só, essa música é uma música que é do Lineu Soares, que é um compositor brasileiro, né? Nosso Inário Adventista, ele agora acabou de passar por uma reformulação. Nós temos o novo Inário Adventista. E antes, o nosso Inário, ele tinha muitos hinos de compositores que não eram brasileiros, eram cerca, acho que, de 30 de compositores brasileiros. Hoje, não, a maioria desses hinos, eles são de compositores brasileiros. E um deles é esse, que fala exatamente sobre isso. É uma oração, se você parar para pensar, a letra desse hino. Pai querido, obrigado pelos planos. Os grandes sonhos especiais feitos para quem? Para mim. E aí, quando a gente para pensar sobre os planos de Deus, né? E Deus, como eu estava dizendo, Deus é um Deus de perfeição. Tudo aquilo que ele coloca à mão é perfeito, fica perfeito, né? O Salmo 19, e eu convido você a abrir comigo agora, é um salmo muito especial para mim. O Coral Jovem do IABC esse ano lançou um EP. Um EP é vamos dizer assim, um CD digital com menos músicas. E uma das músicas que a gente gravou é baseada nesse salmo. E esse salmo ele tem por título aí A Excelência da Criação e da Palavra de Deus. E o Salmo 19, ele diz assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Como eu disse, Deus é um Deus de perfeição. Tudo aquilo que ele faz é perfeito. Se a gente olha para a natureza, como a gente estava dizendo, tudo na natureza é perfeito, não tem nada lá que é imperfeito. Mas sabe que a gente traça os nossos planos de início de ano, mas fazendo alusão agora, Deus também fez um plano para a gente. E esse plano que ele fez, ele foi quebrado originalmente, né? Eu estou falando do plano da redenção. Na realidade, o plano de Deus para o mundo, e aí Deus teve que fazer um segundo plano, que foi o plano da redenção. E aí, Ellen White diz para a gente algumas coisas, isso está no livro Patriarcas e Profetas, que diz exatamente assim, ó: ele deveria ficar entre o pecador e a pena do pecado. Poucos, todavia, o receberiam como filho de Deus, deixaria sua elevada posição como a majestade do céu. Apareceria na terra e humilhar-se-ia como um homem, e pela sua própria experiência, familiar-se-ia com as tristezas e tentações que o homem teria de enfrentar. E aí continua dizendo assim: tudo isso seria necessário a fim de que ele pudesse socorrer os que fossem tentados. Quando sua missão como ensinador estivesse terminada, deveria ser entregue nas mãos de homens ímpios e ser submetido a todo insulto e tortura que Satanás poderia inspirar a infligir. Deveria morrer a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso. Deveria passar longas horas de agonia, tão terrível que anjos não poderiam olhar para isso, mas velariam o rosto para não verem aquele quadro. Deveria suportar a aflição de alma, a ocultação da face do Pai, enquanto a culpa da transgressão, o peso dos pecados do mundo inteiro estivessem sobre ele. Isso está lá no livro Patriarcas e Profetas, na página 64. O plano de Deus, na realidade, quando Adão e Eva caem no Jardim do Éden, o plano de Deus para a humanidade ele foi interrompido. E aí Deus tem que criar o plano da redenção. E, na realidade, esse plano já estava traçado desde lá de trás, porque Deus já sabia que a humanidade ia cair. E Jesus, ele, na sua infinita bondade, ele vem a essa terra a fim de nos salvar e refazer aquilo, né? A música do Arautos do Rei diz: Deus faz tudo novo de novo. E Jesus vem ao mundo para poder nos salvar e modificar, então, o nosso destino final, que seria a morte, né? Mas você sabe que essa música aí, ó, Porque Ele Vive, ela é uma certeza para a gente, uma esperança, que Jesus vai voltar à Terra e que Jesus vai nos buscar. E que, muito em breve, o plano original de Deus, ele vai ter continuidade. E esse plano original é a gente viver no céu, juntamente com Ele. E eu convido vocês agora, junto comigo, a gente cantar esse hino, esse muito conhecido também, e é um hino que eu gosto bastante. E é o Porque Ele Vive.
pois ressurgiu, sempre viverão. Posso crer pois meu futuro. Desde o princípio, Deus já tinha um futuro estabelecido para a gente. E Deus manda o plano da redenção para que a gente consiga viver e terminar a nossa caminhada rumo ao céu. Mas você sabe que eu queria te contar uma história. E essa história que eu queria te contar agora, ela tem 3 personagens. O primeiro deles é esse cara aí, chamado Jesse Koss. Ele tem 29 anos. O segundo personagem dessa história é esse outro aí, ó. Tá. Aí. O Shurastei, que é o cão dele, que é um Golden Retriever. E o terceiro, que é o Dodongo, que é o Fusca. O Fusca dele. O Marconi gosta bastante de Fusca, né, Marconi? Eu não. É o terceiro personagem dessa história. E juntos, ó, esses aí são os 3. O Jesse, o Shurastei e o Fusca. E você sabe que a história desse rapaz, ele era um influencer digital. Eu, no ano de 2017, eu morava aqui em Brasília ainda, eu fui para o IABC no ano de 2019. E lá, quando eu morava aqui, eu achei ele na internet. O que era a história dele? Ele juntamente com o Fusca e o cachorro, eles saíram de Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, rumo ao Alasca, lá nos Estados Unidos, de Fusca. Eles saíram de lá de Balneário Camboriú e rodaram praticamente a América do Sul inteira. Na realidade, o que ele fez? Ele saiu de lá, ele desceu para a Argentina para conhecer o que ele queria conhecer, e aí ele foi subindo de volta pelo Brasil, percorreu toda a costa do Brasil, desceu ali por Campo Grande, saiu para o Paraguai, e aí ele foi subindo até chegar nos Estados Unidos, de Fusca. Só que assim, ele não era um rapaz que tinha uma condição financeira suficiente para isso. Então, como que ele vivia? Ele tinha o Instagram, né? As pessoas seguiam ele pelo Instagram, viam o projeto e apoiavam o projeto dele, doando, o que quer que seja. E ele vendia também adesivos, aquele que está ali na porta do Fusca, tá vendo? Ele vendia uns adesivos bem simples, e as pessoas pagavam, acho que era uns R$10, uma coisa assim. Era um ato simbólico, porque ele falava assim, eu não quero dinheiro, eu quero que vocês ajudem o projeto. Então ele vendia esses adesivos, claro, R$10 era muito mais do que o valor do adesivo, mas para as pessoas, era uma forma das pessoas ajudarem o projeto dele chegar até o Alasca de Fusca. E uma outra forma que ele tinha de viver também, como ele ia em muitos lugares que eram muito bonitos, ele tirava fotos dos lugares, das paisagens, juntamente com o cachorro, e as marcas de caderno, de agenda, essas coisas, compravam essas fotos dele para estampar nas capas. Eu acho que eu coloquei aí, ó. Ele tirava umas fotos desse nível, assim, com o cachorro dele, e com o Fusca, né? E claro que ele tinha, hoje em dia é muito comum a gente ter nas redes sociais as parcerias, né? As pessoas pagam a pessoa para ela falar daquela marca. Então ele também vivia dessa maneira, fazendo as marcas que pagavam para ele. E aí, como ele viajava com o cachorro, depois da pandemia que a gente teve do Covid-19, ficou-se muito forte essa questão das pessoas que moram sozinhas terem um animal de companhia. Então, hoje em dia a gente costuma dizer que às vezes um animal compadece muito as pessoas de verem aquela coisa toda, né? Então, ele conseguia viajar e teve uma marca de ração, por exemplo, que doava a ração e falou assim, enquanto a hora que acabar o seu projeto, enquanto o projeto existir, a gente vai te doar a ração e a gente vai mandar para onde você estiver. A gente manda a ração para você. Então ele tinha tudo isso dentro do Fusca, né? Só que viajar dentro de um Fusca não é uma coisa muito confortável, né? Então uma marca de barraca doou para ele uma barraca, que é aquela que está em cima do Fusca ali, ó, que está montada aqui nessa foto embaixo. Tem uma barraca ali, na realidade não é de cima, né?
E aí ele vivia dentro do Fusca. Só que aconteceu, o Fusca dele era um Fusca do ano 1978. Então, quando ele chegou, ele estava chegando no México, o Fusca já não estava aguentando mais. O Fusca já começou a abrir mesmo, quebrar, vivia quebrando no projeto dele. E nas redes sociais, ele postava todos os dias quais eram a, a rotina dele, né? Então, quando ele passava os perrengues dele, que o Fusca quebrava, as coisas, ele postava tudo isso. E hoje em dia a gente gosta muito de ver isso, né? O dia a dia das pessoas na internet e tudo mais. E aí, quando ele planejou que ele precisava reformar o Fusca, porque ele não chegaria lá nos Estados Unidos com o Fusca do jeito que estava. Então, quando ele chegou no México, ele achou uma oficina especializada em Fusca e ele conseguiu, acho que foi R$ 16.000, uma coisa assim, ele conseguiu a doação e ele conseguiu reformar o Fusca inteirinho. E aí ele fez tudo. A única coisa do Fusca, quando ele chegou lá, ele não queria tirar a carcaça do Fusca, ele queria manter a mesma. Só que estava todo podre, não tinha como mais. Ele falou assim, não, mas eu preciso manter alguma coisa. Então ele manteve o chassi do Fusca, que a parte de baixo ele manteve, e lá ele foi trocando as coisas que precisava, reforçaram o Fusca dele para ser um Fusca que aguentasse a viagem. E aí ele ficou 6 meses lá só reformando o Fusca. Ele interrompeu o projeto para que ele precisasse fazer isso, porque senão ele não chegava, né? E quando o Fusca estava quase pronto, veio a pandemia do Covid-19 e aí fechou a fronteira dos Estados Unidos. E aí ele ficou lá esperando que as coisas pudessem abrir para ele voltar. Só que, como ele não tinha como viajar, ele não tinha muito conteúdo para postar. Então ele não tinha muito recurso. Então ele falou assim: olha, eu preciso voltar para o Brasil. Vou voltar para o Brasil e eu vou. Quando chegar no Brasil, eu fico lá até a fronteira se abrir. Quando a fronteira abrir, eu volto para cá e continuo o projeto. Ou seja, o plano dele já tinha sido frustrado a primeira. Na verdade, eram duas coisas que ele teve que refazer: a reforma do Fusca, que não estava no plano dele original, e o Covid-19, que não estava no plano dele nem no plano de ninguém. E aí ele teve que interromper e voltou para o Brasil. Chegou no Brasil, aí ele voltou para a família dele de avião, né? Ficou lá e tudo mais. E ele passou um tempo com a família dele e aí anunciaram que as fronteiras com os Estados Unidos tinham sido abertas. E aí ele retorna para os Estados Unidos, para o México de avião de novo, e aí ele pega o Fusca e ele segue a viagem dele, isso nesse ano que se passou, 2022. E aí ele consegue entrar nos Estados Unidos e ele consegue fazer um dos maiores sonhos dele, que era passar pela Rota 66. A Rota 66 é uma estrada que corta os Estados Unidos de ponta a ponta. E aí, ó, olha onde ele conseguiu ir de Fusca. Na Times Square, essa primeira foto, ele erguendo o cachorro. Ali é a Casa Branca. E aqui embaixo, ó, o Fusca na Rota 66. E ali ele dormindo na neve com o Fusca. Ele passava muito frio com o cachorro. E o que ele fazia? Ele punha o cachorro para dormir dentro do Fusca e fechava a porta. E ele dormia na barraca em cima. Só que às vezes, quando estava mais calor, o cachorro, não sei quem tem Golden sabe, mas o cachorro ele não pode ver água, que ele corre para a água desesperadamente. Então, os vídeos que tem no Instagram dele é de que quando ele parava na praia e o cachorro via o mar, o cachorro saía desesperadamente para o mar e às vezes nem podia ter cachorro na praia. Ele tinha que nem um louco lá correr e catar o cachorro e tirar de dentro do mar. Então, isso, as pessoas foi rendendo muita coisa na internet. A gente ia assistindo muito. Eu assistia todos os dias os stories deles. A impressão que eu tinha é que ele era alguém muito próximo meu, que eu conhecia ele assim, né? Como conheço muita gente aqui. E aí o Jesse foi viajando pelos Estados Unidos, ele conseguiu fazer toda a Rota 66. E quando às vezes acontecia dele ficar sem postar nada no Instagram dele, porque às vezes ele estava numa região que não tinha sinal. E aí ele aparecia uns dias depois postando e falava assim: gente, tá tudo bem, que eu estava numa região que não tinha sinal, eu não sabia que ia ficar sem sinal. Às vezes ele avisava o povo, porque as pessoas se preocupavam muito com ele pelo Instagram. E aí às vezes ele avisava as pessoas de que ele ia ficar sem sinal. Só que às vezes acontecia, né? De não ter sinal e não tinha o que fazer. E aí o Jess sumiu uns dias no Instagram. E aí quando ele voltou, ele postou essa foto aqui embaixo, que é ele com o Fusca na neve. E aí ele já disse assim, ele falou assim, acho que o Fusca não está aguentando mais, porque o Fusca ficou preso na neve e ele teve que esperar a neve derreter para ele conseguir sair com o Fusca de lá, porque estava difícil já. E aí, quando foi faltando 2 dias, ele estava na região de Oregon, lá nos Estados Unidos. Faltando 2 dias para o Jesse chegar no Alasca, que era o grande plano dele, ele já estava há 5 anos nessa meta. E era sair de Balneário Camboriú e ser a primeira pessoa do mundo a fazer essa viagem e chegar no Alasca
de Fusca acompanhado de um cachorro. Faltando 2 dias para o Jesse chegar, acontece isso. O Jesse bateu o carro, ele perdeu o controle do Fusca e, infelizmente, quando o Fusca bateu, ele faleceu. Ele, juntamente com o Churastei, eles faleceram na hora. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque o Jesse planejou a vida dele, ele trabalhava no shopping e ele cansou daquela rotina da vida normal e ele queria, o sonho dele era viajar. E quando ele conseguiu realizar esse sonho de viajar pelo mundo de Fusca, ele falou que isso tinha virado um estilo de vida para ele, que ele não queria mais voltar à vida normal, assim, né, vamos dizer assim, de ter uma casa, ter um trabalho e tudo mais. E o plano dele foi interrompido quando ele chegou, praticamente faltando 2 dias para ele entrar no Alasca. Todos os planos dele, tudo que ele viveu nos 5 anos, nos últimos 5 anos, foram por água abaixo, porque ele não conseguiu completar o grande objetivo dele. Ele foi passar e ele perdeu o controle do Fusca e bateu de frente com uma caminhonete. E faleceu ele junto com ele e o Churastei, e o Fusca também deu perda total. Ou seja, o projeto dos três personagens da história, acabou-se no mesmo dia, os 3 juntos. E foi uma comoção muito grande na internet para que as pessoas conseguissem, a família conseguisse trazer o corpo dele de volta para o Brasil. E em 3 horas arrecadou-se mais de 120 mil reais para conseguir fazer o translado do corpo para o Brasil, e o cachorro também. O cachorro não pôde trazer, tiveram que cremar lá e trazer só as cinzas para o Brasil, e aí eles enterraram tudo junto com ele, né? Mas sabe que essa história do Jesse, quando ele faleceu, eu estava numa rotina muito intensa lá no colégio e eu não consegui ver, não estava acompanhando muitas histórias deles. Como eu disse para vocês, eu acompanhava quase todos os dias. E aí já tinha uns 3 dias que eu não via nada. E aí quando eu entrei no Instagram, eu vi que tinha saído a notícia da morte dele. Para mim, foi um baque muito grande, porque como eu acompanhava todos os dias no celular, a sensação que eu tinha é que eu conhecia ele era próximo de mim. E eu fiquei muito triste com isso, sabe? Com a morte de uma pessoa que eu nem conhecia e que não era próxima de mim, né? Eu nunca vi na vida. Eu acompanhava pelo Instagram e via as coisas que o cara postava ali. E quando ele morreu, eu parei muito para refletir sobre os planos da nossa vida. Como eu disse para vocês, ele planejou tudo durante 5 anos. Ele procurou muitas pessoas que viviam viajando, que faziam disso um estilo de vida, para que ele não fizesse tantas coisas erradas ao decorrer da viagem, né? Para que ele conseguisse o máximo minimizar os erros dele. E mesmo assim, ele conseguiu chegar muito longe, muito longe. Foram mais de 17 países em que ele passou percorrendo isso tudo de Fusca. E Deus preparou um plano para mim e para você, né? E nesse plano é a gente viver no céu com ele. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7. Mas antes da gente ler, eu queria refletir com vocês uma coisa. A gente sempre espera o início de um ano novo para que a gente possa fazer planos e traçar metas para que a gente siga o decorrer do nosso ano com aquilo. Quando, na realidade, Deus nos dá a oportunidade de fazer isso todos os dias. A gente não precisa esperar o início do ano para fazer um plano novo, para fazer, esse ano, não sei quando vocês já pensaram assim, esse ano eu vou fazer tal coisa. Quando, na realidade, a nossa mudança, ela deve ser sempre para o bem, deve ser sempre diária. E quando a gente acompanha e busca ter Jesus Cristo perto da gente, a nossa busca com ele tem e precisa ser de forma diária. E eu não sei se você traçou algum plano de esse ano eu quero me achegar mais perto de Deus. E não sei se você traçou um plano assim. A gente sempre precisa chegar mais perto de Deus, independente o quanto mais você se achar que está mais perto dele, pense que você precisa chegar um pouquinho mais. A gente costuma dizer que eu, pelo menos, costumo dizer que depois da pandemia, as coisas ficaram tudo meio estranhas, né?
Tem gente que não quer vir mais para a igreja, não busca mais estar com Cristo, buscar participação dele na vida. Muita gente, infelizmente, veio a óbito, muita gente também parou de vir para a igreja. Perdeu, talvez, a esperança. Ao contrário do Jesse, que imaginou que o plano dele, o grande plano, terminaria a 2 dias de onde ele estava, Deus sabe o dia que o grande plano vai terminar. Somente ele sabe, né? A Bíblia diz que somente o Pai sabe o dia e a hora. E Apocalipse 1, no verso 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Faz parte do plano de Deus que eu e você caminhemos juntos dele todos os dias. A nossa escolha por Cristo Jesus, ela precisa e deve ser diária. Sabe que o Jesse, como eu disse, morreu faltando 2 dias para chegar no grande objetivo dele. Nessa manhã eu quero que você reflita que o nosso grande plano, a gente não precisa esperar uma mudança nova, um ano novo, alguma coisa do tipo, para que a gente troque a chavinha e pense que Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando todos os dias. Para o meu tio, ele voltou semana passada, essa quarta-feira. Infelizmente veio a falecer. E sabe que o objetivo do Jesse era chegar lá no Alasca. O nosso objetivo como cristãos é chegar onde? No céu. Se o cuidado na realidade que a gente deve ter é pensar que, mesmo faltando 2 dias no caso dele para chegar no grande objetivo, ele padeceu, ele faleceu antes, ele não conseguiu cumprir o objetivo. E o meu convite para você nessa manhã é que você reflita pensando que você não fique no meio do caminho, faltando 2 dias para você chegar no seu grande objetivo, que é o céu. A sua mudança ela deve ser agora, não amanhã, não depois. E o quanto antes você reconhecer que você é pecador e precisa estar mais perto de Cristo, o mais perto você estará dele. Esse é o momento que eu poderia fazer um apelo agora e tentar tocar o seu coração de alguma forma. Mas eu não vou fazer um apelo, porque depois de tudo que a gente falou aqui, e a gente parou para analisar, e a gente ouviu da história, se a gente não conseguiu pensar e refletir de que eu preciso uma mudança, talvez existe uma coisa errada dentro de nós mesmos. E o meu sentimento nessa manhã é que a gente possa parar para pensar que Jesus está voltando e que ele não vai demorar para voltar. E quanto mais a gente atrasar, talvez a gente não chegue lá. Porque a Bíblia diz que eis que venho sem demora. E como a gente acabou de ler, todo olho o verá nas nuvens do céu. A mudança e o plano deve ser diário, como eu disse. Então, nesse momento, eu poderia fazer um apelo para tentar tocar o seu coração. Mas eu não vou fazer. Porque depois de tudo que a gente disse aqui, eu espero que Deus tenha falado para o seu coração de alguma maneira. Que você tenha se tocado e sentido que Jesus está voltando. E que ele precisa de mim e de você lá no céu juntamente com ele. Amém? Um feliz sábado a todos vocês. De tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconhecer
vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras do amor. Eu me arrependo, Senhor, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos, meus valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras do amor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de te escolher todos os dias. Obrigado porque o Senhor se faz presente na nossa vida. Nós somos gratos a Ti por todo o cuidado e amor que o Senhor tem conosco. Nós pedimos que o Senhor abençoe esse ano que ainda é desconhecido para a gente, que vai estar começando agora. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco em cada plano, cada ação e tudo aquilo que a gente fizer, que a gente possa fazer para louvar o Teu santo nome. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando neste restante de sábado, na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.